Em poucos minutos, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a maior transformação da história. Basicamente, como a humanidade foi de deixar simples pegadas na areia para construir projetos que literalmente redesenharam o planeta. Olha só que contraste. De um lado, um mundo natural praticamente intocado. Do outro, bom, o que a gente conhece hoje. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente foi de um ponto para o outro? É essa jornada que vamos fazer agora. Então, nossa história começa lá atrás, no Paleolítico, a famosa Idade da Pedra. Esse é o nosso ponto de partida. Uma época em que os seres humanos viviam, sabe, como parte da natureza e não como os arquitetos dela. Por quase 200 mil anos, os primeiros humanos foram nômades. A vida era isso, uma busca constante por comida, por abrigo. Não existia casa fixa, cidade, fazenda, nada disso. O movimento era a regra do jogo. Uma boa analogia é pensar nos grupos paleolíticos como os campistas perfeitos. Sabe, eles usavam o que a natureza dava, pedra, osso, madeira, mas o impacto era mínimo, era temporário. No fim das contas, eles deixavam só as pegadas para trás. E lá na Mesopotâmia, rios como o Tigre e o Eufrates eram verdadeiros oásis. Eram fontes de água, de peixe e atraíam animais para caça. Era um recurso para ser usado, não para ser controlado. Então, para resumir, durante a maior parte da nossa história, a pegada humana foi quase invisível. A natureza que mandava e a gente só se adaptava. Agora, a gente dá um salto no tempo para chegar na grande virada da nossa história, o Neolítico, o momento que mudou para sempre a nossa relação com o planeta. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que é que causou uma virada tão radical assim? O que nos fez parar de vagar por aí e começar a construir? A resposta está numa revolução, que foi silenciosa, mas extremamente poderosa. O processo rolou em 3 etapas. Primeiro, a domesticação de plantas, ou seja, a agricultura. Com comida garantida, veio o segundo passo, fixar residência, criar aldeias. E, a partir do momento em que a gente se estabeleceu, começamos a primeira grande transformação da paisagem, criando passos para os animais. A mudança de mentalidade é total. É como se, de repente, a gente tivesse comprado o nosso primeiro terreno. Deixamos de ser só visitantes da natureza para nos tornarmos donos, de certa forma. Pela primeira vez, um pedaço de terra era nosso, para ser moldado e defendido. E aí surgiram as primeiras marcas visíveis e permanentes no planeta. Limpar florestas para poder plantar, cercar áreas para o gado, construir as primeiras aldeias. A paisagem natural começou, aos poucos, a ser substituída por uma paisagem cultural, feita por mãos humanas. Lembra daqueles nossos rios? Então, agora o papel deles muda completamente. O Tigre e o Eufrates deixam de ser só uma fonte de comida para se tornarem o motor da agricultura. A água passa a ser gerenciada, usada para irrigar as plantações que sustentavam as novas vilas. Se o Neolítico foi o projeto da primeira casa, a Antiguidade foi a construção do bairro inteiro. A base já estava pronta e agora a humanidade começou a construir numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. E o ritmo acelera muito. A metalurgia deu para a gente ferramentas bem mais fortes. Com elas, surgiram as primeiras cidades. E logo depois, impérios super complexos como o da Babilônia começaram a crescer ali, nas margens daqueles mesmos rios. Agora, aquela casinha neolítica se expandiu, virou um negócio, as trilhas viraram estradas e as aldeias se conectaram pelo comércio, criando redes que modificaram a paisagem de um jeito ainda mais profundo. E para fechar a história dos rios, eles se tornaram as primeiras grandes rodovias da humanidade. O Tigre e o Eufrates não serviam mais só para beber água ou irrigar. Agora, eles eram vias navegáveis essenciais para o comércio, transportando mercadorias e ideias que construíram impérios. Ok, vamos juntar tudo isso. O ponto-chave aqui, o que realmente importa entender, é a velocidade da mudança. A diferença entre as épocas é drástica. Olha só como tudo se conecta. No Paleolítico, o impacto era como deixar pegadas na areia, que o mar logo apaga. No Neolítico, foi como construir a primeira casa, uma mudança lenta, bem local. E hoje? Hoje a nossa capacidade de mudar tudo é exponencial, é global. É como erguer uma cidade inteira em tempo recorde. E só para ter uma ideia da dimensão disso, a gente passou mais de 95% da nossa história na Terra deixando um impacto mínimo. Toda essa transformação radical que a gente vê por aí é um fenômeno incrivelmente recente.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente percorreu esse caminho tão longo, de simples pegadas a projetos gigantescos, a questão que fica é, com a velocidade de transformação que a gente tem hoje, que tipo de mundo estamos projetando para o futuro? A resposta, bom, ela está sendo escrita agora mesmo.